não atrasando mais o início da sessão, o Francisco Tropa vai seguir impeditivamente às 19h45. Às 20h45, desculpa, queria dar as boas-vindas a esta sessão do Supressor e agradecer especialmente ao Francisco Tropa e hoje à professora Teresa Cruz ter-se disponibilizado a pensar e a partilhar connosco as reflexões que ela fez a propósito do trabalho do Francisco Tropa. Como habitualmente, nós vamos começar por uma parte em que o Francisco vai falar sobre um grupo de trabalhos que escolheu falar connosco neste ano de pesquisa que nós temos estado a desenvolver em Artes de Arquitetura. Portanto, são trabalhos que têm a ver com o espaço. O Francisco é uma presença muito importante hoje no Space Talk, quando eu e a Joana Pinorial começámos a organizar isto, foi dos primeiros nomes que surgiram por causa da sua capacidade, com gestos muito económicos e muito simples, poder alterar completamente a nossa compreensão e a nossa experiência do espaço. E é muito interessante e é um momento muito importante para nós a sessão de hoje. Só para fazer uma muito breve apresentação, quer do Francisco, quer da Teresa, com quem ele vai dialogar. O Francisco Tropa nasceu em Lisboa em 1968, estudou no Arco, no Centro de Escultura, depois estudou em Londres e teve no Royal College of Arts e teve uma temporada na Kunstacademie de Münster. Foi responsável pelo Departamento de Escultura do Arco entre 1986 e 2007 e do seu extensíssimo currículo de exposições podemos destacar a representação nacional à Bienal de Veneza com a exposição Cenário em 2011, iniciada pelo Sérgio Mata, também professor aqui na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e são muito marcantes no percurso, a meu ver, e são exposições que nós hoje vamos aqui evocar, são muito marcantes as exposições que fez, nomeadamente nesta nossa concepção, nesta nossa reflexão sobre o espaço, a Assembleia de Euclides, em 2008 na Galeria Quadrado Azul, em 2006 e em 2007. É uma exposição que faz que o Francisco foi atualizando ao longo dos anos, completando, desenvolvendo. Há muitas maneiras de encarar esta maneira como o Francisco Tropa desenvolve o trabalho. Os trabalhos demoram muitos anos a ficar completos, são ideias que ele vai trabalhando ao longo de várias exposições. Uma exposição muito extraordinária, a meu ver, que foi a primeira vez que eu contactei de uma maneira muito intensa com o trabalho do Francisco, que foi o Lorrage, o Centro de Arte Moderno, em 2003, iniciada pelo Nuno Faria e programada pelo Jorge Moura, e a peça muito extraordinária que ele fez a meias com a Lourdes Castro para a Bienal de São Paulo em 1981. Isto é uma apresentação muito sumária, há muitas exposições coletivas, em que participou, Bienais de Veneza. A professora Teresa Cruz é presidente da direção do SEC, o Centro de Estudos de Comunicação, Arte e Linguagens, foi diretora daquela revista muito importante chamada Comunicação e Linguagens, diretora da revista Digital Interact, e escreveu um texto recentemente que eu tenho por aqui. Se calhar perdi. Perdi mesmo um texto que tive a imprimir. Bem, em que, num texto que está disponível online, em que desenvolve esta ideia de vivermos numa era, ou vivermos num tempo em que não é a pesquisa do tempo que norteia as nossas investigações, os nossos processos, mas as pesquisas espaciais. É um parágrafo sobre o espaço e tempo, num artigo que eu não me lembro do título, não fiz esse trabalho de memória, mas era exatamente isso. Peço desculpa. Bem, mas está disponível online na página da professora Teresa Cruz no site do SEC. Bem, feitas as apresentações, esta imagem é o mote da nossa sessão de hoje, por mais estranho que pareça, e eu vou conduzir, não vou conduzir-vos, vou manobrar só o computador enquanto o Francisco fala. Vou tentar dizer aqui umas coisas. Esta é sempre assim uma posição um
desconfortável, porque eu não estou assim tão habituado a falar do meu trabalho como possa parecer. Quando fui convidado para esta conversa, eu lembro, por acaso, talvez tenha sido uma boa coincidência em termos temporais, porque, de facto, no meu trabalho, a arquitetura, digamos assim, uma ideia de arquitetura, esteve, talvez, sempre mais ou menos, provavelmente vão discordar logo, mas eu acho que não, talvez ausente. E nos últimos 2 anos, de alguma maneira, essa presença, embora a arquitetura que eu falo seja uma coisa assim mais abstrata, a ideia de algo que tem a ver com essa construção que talvez possa tocar alguns dos trabalhos que me têm muito ocupado. Eu escolhi este pequeno, isto é um penso eu, uma espécie de um desenho, não sei exatamente o que é, mas este desenho faz parte de um grupo, de uma série de 10 ou 12 desenhos que ilustram um livro que me veio parar, não um livro especial, mas a pesquisa, veio-me parar às mãos quando eu andava a pesquisar uma coisa que não tinha nada a ver com isto. Era uma coisa até sobre um autor que eu gosto muito e do qual estou muito próximo, que era uma coisa sobre o Raymond Roussel e sobre umas coisas platónicas, e depois fui dar a este senhor, que era que foi um monge do século VI, um tal Cosmas Iconoclestos, e que fez um livro que é assim uma espécie que se chama Topografia Cristã, e que conta, digamos, faz a apologia de uma coisa que depois, mais tarde, tem uma grande presença na Europa. É uma coisa que depois é pescada na Idade Média, penso eu. Espero não estar a dizer assim grandes bobices, mas que é, digamos, a ideia de um mundo, digamos, de um universo dentro de uma caixa, com um plano, digamos, uma organização e digamos, um universo delimitado assim desta maneira. Este desenho chama-se, por acaso eu até acho que este há 2, este chama-se As Águas, as águas por cima do firmamento. Depois há um desenho que não tem aqueles risquinhos ali horizontais e que se chama só o firmamento. Digamos, bom, para voltar atrás, eu falo assim de uma maneira um pouco confusa, peço desculpa porque estou sempre assim a pensar em coisas diferentes e que depois tenho às vezes dificuldade em colar. Este livrinho apresenta, vou mandar um bocadinho para trás, o mundo dentro de uma caixa que tem uma configuração, aliás, mais de um baú, podes mostrar, um baú onde existe um monte no meio, que é o mundo conhecido, um mar à volta, depois um outro bocadinho que é o mundo desconhecido, e depois, salvo erro, o Sol faz assim um movimento, acho que aparece aí exatamente, até há uma ilustração que se chama a montanha no norte, portanto o Sol põe-se atrás da montanha no norte. Bom, o que me interessou neste livrinho foi que eu comecei a reparar que estas ilustrações, no fundo, são cartas, são mapas, e mapas, agora sim, de uma arquitetura, digamos, de uma arquitetura celeste, digamos, uma ideia do espaço onde nós vivemos, ou, digamos, onde hipoteticamente poderíamos viver. Digamos, há um desenho que, para já, interessou-me logo
porque não corresponde de toda a realidade. E isso interessou-me logo porque há uma coisa muito engraçada, penso eu, na arte, que é, não sei se estou a avançar mais, que é, isto é uma coisa que eu cada vez mais acredito com o próprio fazer artístico, que é a ideia de que começar a partir de uma coisa que está errada, ou digamos, começar a partir de um erro, é muito mais interessante do que começar por uma coisa que está certa. Ou digamos, não sei se será mais ou menos interessante, não estar aqui a dizer, mas digamos que é muito interessante começar a partir de uma ideia que não corresponde, digamos, a uma realidade, digamos assim. Estas ilustrações fazem parte deste livrinho, fazia esta apologia, uma coisa que mesmo na época sabia que estava errada, por isso é que a coisa na altura nem sequer pegou, e depois é muito mais tarde que se vai buscar, digamos, esta teologia e se implementa, até de uma maneira bastante dramática. Interessou-me muito neste tipo de desenho, dado que esta tão grande distância temporal em relação aos nossos dias, e depois porque a primeira coisa que me saltou, digamos, à vista foi a capacidade enorme de que estes desenhos tinham de se tornarem abstratos. Muitas coisas até, em alguns deles, me fizeram lembrar imenso coisas por exemplo, coisas do minimalismo americano que pareciam muito, quer dizer, se nós tirássemos a batina e puséssemos digamos, geometrizássemos um pouco mais, aquilo até que colava. E interessou-me muito que, ao mesmo tempo que estes desenhos, no fundo, adquiriram uma capacidade de serem abstratos, ao mesmo tempo não o eram porque são mapas. E através, digamos, de uma leitura da legenda, ou sabendo, ou descodificando algo que depois está no desenho, eles deixavam de ser abstratos. Portanto, este ir e vir de uma coisa que tem uma proveniência muito precisa e que depois, essa capacidade de perder essa proveniência, interessava-me imenso, porque permite uma espécie de fricção entre um saber e um não saber que me interessava, mesmo até em termos plásticos. Pronto. Eu escolhi 7 destas imagens, aliás, eu escolhi, podes mostrar, 7 que, no fundo, escolhi as bidimensionais, aquelas que, no fundo, eram lados ou vistas dos lados do baú. Portanto, vistas bidimensionais de um objeto, não são as imagens, as latas, exato, aquilo deve dar uma pastinha. Exato, terra platónica. Estas, e depois trabalhei, portanto, isto foi o início de um projeto que eu fiz, e a partir desses desenhos trabalhei-os a partir de 7 imagens, cada uma delas depois tem um título. Esta, por exemplo, chama-se Os 2 Andares do Universo, digamos assim. Mas o que me interessava era realmente esta capacidade. Elas têm títulos, embora os títulos nunca estejam presentes, estão acessíveis, mas nunca presentes na imagem. Interessa-me que se possa ler, mas interessa-me também que se possa ver primeiro. Se calhar passamos as várias e pronto. Digamos, estes desenhos têm uma proveniência, portanto, vêm daquelas coisas antigas que vinham nisto. Pronto. Eu fiz sequências, portanto, isto são serigrafias, são todas diferentes porque eu fiz as tintagens à mão sobre a seda, portanto, fiz sequências mais ou menos de 10 imagens a partir da mesma matriz, o que me deu variações em termos de cor e de vibrações de cor, mais cor, menos cor, degradês, porque a minha ideia era fazer um friso, agora se complicar um pouco, porque estas imagens
eu imaginei, fazem parte de um projeto que se chama Tesouros Submersos do Antigo Egito, fazem parte de uma câmara, vou fazer aqui um parênteses. Tesouros Submersos do Antigo Egito é um projeto que eu comecei em 2008 e que apresenta digamos, uma estação arqueológica toda inventada. Portanto, hoje em dia a coisa está com esta aqui configuração. A primeira vez que apresentei até foi aqui no Chiado 8, onde ainda nem sequer tinha ideia de que a coisa iria chegar onde chegou hoje. Portanto, começou por objetos que foram encontrados no leito debaixo da água. Portanto, chamava-se Tesouros Submersos do Antigo Egito. Hoje em dia a coisa já tem 3 câmaras, portanto tem uma câmara que se chama Câmara Violada, que tem essa primeira parte debaixo da água, uma câmara violada e uma terceira câmara, que estava, digamos, uma espécie de uma câmara de tesouro, que estava absolutamente fechada, não tinha porta, e onde, quando a equipe de arqueólogos entrou, descobriu estas imagens num friso que estava nesta câmara. Portanto, isto já vai em 4 elementos, depois foi descoberto agora um poço, e digamos que agora a exploração está aqui neste poço. Todos estes objetos, estas imagens e estes objetos que vocês vão ver a seguir, vêm deste lugar que se chama Terra Platónica, porque a proveniência destes desenhos foi este livro, e digamos que esta câmara ganhou esse nome. Depois vocês vão ver umas imagens, eu tenho umas imagens onde se vê digamos, uma pequena reconstituição, aliás, até do sítio. Esta sequência de imagens chama-se O Sol e os Climas. Todas estas que têm uma bola, portanto, isto supõe-se que estas linhazinhas que saem do círculo são ângulos de sombra, portanto, estes são, digamos, esta barra de baixo, a leitura desta imagem são, digamos, um relógio de sol. A outra é muito fácil, portanto, o quadrado com o meio círculo é o universo cá em baixo e a parte celeste em cima. Esta imagem chama-se a montanha no norte, aquela tal montanha atrás da qual o sol se põe. E ainda há mais umas cartas, certo? E estes mapas? Pronto, esta chama-se, a outra anterior chama-se Firmamento. Desculpa. Os pilares do Heaven, do céu, os pilares do céu, esta, e esta, o firmamento, com, digamos, as duas posições. Eu penso que possa ser, que deve ser o Sol. Eu nunca consegui decifrar muito bem esta imagem. Eu penso que esta zona aqui em baixo deve ser o submundo, a montanha, o lugar onde nós vivemos, e depois o firmamento e as duas posições do Sol, o movimento que faz. Digamos, isto estas imagens repetidas e organizadas, digamos, em sequência, formam uma sequência com um certo ritmo, ou, digamos, podem formar uma sequência com um certo ritmo. Portanto, eu repetia, fazia simetrias, que já as montei 2 vezes, portanto, com simetrias, e é suposto, portanto, isto faz um friso a toda a volta desta sala, Câmara do Tesouro, que se chama Terra Platónica, onde depois, na parte central, abaixo, no chão, estão 2 pedestais, digamos assim, onde no mais alto há um tipo de objetos e no mais baixo outro tipo de objetos que nós já vamos ver. Digamos que esta sala, esta arquitetura, no fundo, tem estes 3 tipos de imagens, de objetos e de imagens. 1, 2 e 3 de rodeio. Queres mostrar outros? Pode-se mostrar? São estes, aqueles que tu tinhas. Exatamente. Pronto. No pedestal mais alto estão estes objetos.
uma espécie de cúbico, objetos cúbicos que se desmontam, montam-se e desmontam-se, não se sabe para que é que serviam, percebe-se que são peças que encaixam e desencaixam, que se separam e que todas elas, digamos, formam alguma, digamos, de uma maneira mais óbvia ou menos óbvia, coisas cúbicas, formas cúbicas. Podes ir passando. Estas são feitas em madeira e em vidro, colorido. Percebe-se que são combinações mais ou menos aleatórias e onde funcionam e que funcionam com gosto, transparências, a partir destas estruturas centrais em madeira que, digamos, há 3 tipos, portanto há 3 tipos de peças e 3 combinatórias de base possíveis. E depois, estas peças estavam, digamos, no pedestal mais baixo, uma espécie de base baixa, e estas peças estavam na base mais alta. Portanto, digamos que isto faz uma espécie de um grande retângulo, com este friso todo à volta. A parte mais baixa tem estas peças em madeira e vidro, e a parte mais alta tem estas peças em vidro e latão. Com estas caixas portáteis, estas peças são tubinhos de vidro colorido, tubinhos não, varões de vidro colorido, que são cheios, e estruturas em latão. Eu estou a tentar fazer uma descrição primeiro das peças, assim mais pragmática. Eu já pensei para Bruxelas, as mesas? Sim, as Bruxelas, mais ou menos. Aqui tens a descrição. Pronto, isto é uma hipotética reconstrução desta sala. Isto é outra parte. Esta aqui é vê-se a sequência mais ou menos, uma parte mais baixa onde estão estas peças de madeira e vidro, depois uma parte mais alta onde estão aquelas peças em latão e vidro, e depois as sequências de imagens que vão criando assim uma espécie de ritmo, padrões na sala de proveniência, digamos, este friso é muito mais alto. Bom, todo este projeto, digamos, apresenta-se, pode adquirir, em termos de apresentação, aqui e agora, de maneiras muito diversas, depende do espaço onde isto é apresentado, mas a ideia é que, isto tem até bastantes mais elementos, a ideia é que há eu construí um lugar imaginário com fatores relativamente precisos e outros bastante imprecisos de propósito. Portanto, digamos que a figura, que é uma figura, continua a ser uma figura mais ou menos abstrata, portanto, parte submersa, câmara violada e câmara terraplatónica, câmara inviolada e depois um poço. São estes 4 elementos. Obviamente, estes elementos depois podem ser alegóricos, e são alegóricos. Se pode dizer mais sobre isto? Os elementos em latão. Podes mostrar a mesa? Não, essas peças sozinhas, aquelas peças de latão e vidro, mas as imagens que estão sozinhas. Acho que não estão aqui, estão no fecheiro. As outras. Exato, estas, pronto. Ainda não, já agora falo só mais um bocadinho sobre estas. Estas peças foram construídas com um grande pescar de olho a 2 ou 3 coisas. Primeiro, aparelhos científicos, se calhar no princípio do século, mas isto tem a ver com este universo, pelo menos a nível formal. E depois, uma coisa que eu gosto muito e que acho muito interessante e que me toca muito, porque eu gosto muito de pintura, embora não faça, ou seja, elementos, por isso é que eu acho que deveria falar um bocadinho sobre mais, porque toca uma coisa muito precisa, que
tem a ver com a nossa conversa, ou com o pretexto desta nossa conversa. Elementos, fragmentos que nós às vezes vemos em pinturas, sobretudo as pinturas italianas, digamos, da Renascença, até de coisas anteriores, fragmentos de arquitetura, mas que é uma arquitetura imaginária, o que se chama arquitetura celeste. Portanto, uma arquitetura onde, digamos, vou aqui forçar um bocadinho a barra, a cena acontece, a coisa acontece, mas que é uma arquitetura que não é propriamente deste mundo, toca este mundo, mas não é deste mundo. Normalmente, esse tipo de arquitetura, ou digamos, esse tipo de representação, aparece simplesmente sugerida. E é muito bonito porque normalmente são coisas, o tipo de representação às vezes até é quase transparente. São coisas onde só apontadas por velatura, aqueles lugares, no fundo, é muito curioso porque este tipo de arquitetura simplesmente marca, não preenche. É uma arquitetura sem paredes. É simplesmente uma marcação de um lugar de uma forma muito ligeira ou muito leve. E às vezes a cena passa-se ali, às vezes nem se passa ali, às vezes são arquiteturas que estão para ali. Bom, este tipo de construção, eu não vou alongar muito, aliás eu não sou especialista em pintura, nem em coisa nenhuma. Passo sempre de maneira até bastante superficial sobre as coisas, e é uma coisa até bastante importante no meu fazer artístico, é passar a arrasar, porque senão fico preso. É um toque à superfície, para não... isto é bastante importante no fazer artístico, porque às vezes tenho um trabalho imenso a esquecer-me do que é que aquilo quer dizer, ou o que é que aquilo tem, porque às vezes fica-se menos livre. Eu gosto de, por exemplo, estas coisas todas. Isto é riquíssimo, vocês nem imaginam o que é que este tipo de coisas que eu tive para aqui dizer, a riqueza disto. Eu quero é esquecer-me, porque senão deixo de conseguir usar. Bloqueio o uso. Portanto, pensar, eu depois quando pego um quadrado, eu estou a pegar num quadrado só, e não num mundo. Pronto, só para vos tentar perceber, tentar-vos explicar o que é que pode comportar este tipo de coisas. Porque é realmente muito rico. Eu às vezes descubro coisas que eu digo assim, nas coisas mais simples. E eu faço uma grande separação como uma pessoa que faz coisas, que tenta fazer coisas mesmo com as mãos. Depois há um ponto que deixa eu limpar isto tudo e tentar, porque me interessa, porque depois é através dos olhos ou de uma presença, seja qual ela for, que as coisas depois passam. E para se conseguir construir uma presença desse tipo, tem que se estar mais ou menos limpinho, porque senão a coisa depois não funciona. Não funciona mesmo. Fica fracota, fica chata, fica... Sim. Depois espero que vocês a falar. Bom, isto é toda uma outra coisa. Isto é um projeto que eu construí de propósito de responder ao convite digamos que foi feito pelo Sérgio para a participação da Bienal de Veneza em 2011. Chama-se Cenário. Eu optei por usar a forma latina, porque a palavra cenário é muito bonita, porque não é, como é que eu disse? Eu penso, espero não estar a dizer também grandes parvoíces, eu penso que ela indica o lugar onde pode ocorrer uma coisa. Por acaso até é muito parecido com uma palavra que eu vou usar para uma expressão que vou fazer agora, que é arenário, que tem as duas numa providência, por acaso são primas. Mas
cenário indica, digamos, uma potência para uma coisa, para um acontecimento. Tem a ver até, depois obviamente que tem, e é óbvio que tem, mas eu tenho a impressão que até ela, por isso é que eu usei a forma latina, que era para tentar fugir um bocadinho ao caráter teatral que a palavra comporta em si, logo a priori. Portanto, a gente fala em cenário e pensa em teatro, uma coisa, digamos, uma coisa que está ali a servir de fundo para a cena. Eu, por acaso, acho que a palavra é mais interessante do que isso, tem umas coisas antes. E por isso é que eu usei a forma latina neste caso. Bom, este projeto foi, digamos, dos poucos que eu ultimamente tenho feito, construído para um espaço em particular. Eu de antes fazia coisas muito a pensar, como o Nuno disse com razão, a pensar num espaço. Pensava as coisas e estava a pensar ao mesmo tempo, às vezes, os sítios onde essas coisas, hipoteticamente, poderiam funcionar. Hoje em dia também, aliás, o exemplo deste último projeto que eu ainda estou a trabalhar, os Tesouros Submersos, é exemplo disso, embora este sítio não existe, tem um bocado de existir. E cada vez me interessa mais, por isso é que eu cada vez me interessa mais este tipo de coisa. Portanto, ou digamos, interessa-me cada vez menos o espaço real. Portanto, isto foi até eu normalmente não trabalho assim. Eu faço as coisas e depois elas vão para os sítios onde forem. Depois, se as coisas forem boas, aguentam-se. Podem estar melhor ou pior. Mas o espaço é o que for. Eu hoje em dia funciono quase tipo ou cabe ou não cabe. É como aos sapatos. Não, mas é verdade, porque isto parece que isto é importante, porque eu acho que a obra de arte tem que ser absolutamente autónoma. Cada vez menos me distancio de uma ideia em que o objeto artístico está construído, digamos assim, em relação a elementos do exterior. Não está, não deve estar. Obviamente que quando o objeto artístico entra ou está, ele tem que estar em algum lado, digamos, num determinado sítio, seja ele arquitetura ou não, cria relações às vezes interessantíssimas, absolutamente magníficas, às vezes até melhores do que um hipotético trabalho artístico. Agora, isto não invalida aquilo que eu digo. Não pode, ou pelo menos a mim não me interessa construir dessa maneira. Não me interessa construir para ali ou para aqui. Interessa-me fazer só. E aquilo está tudo para dentro. Portanto, isto é uma... hoje em dia trabalho pouco assim. Às vezes tem que se trabalhar porque os espaços depois também, de maneira muito pragmática, têm características que nós não conseguimos ignorar em termos de realização plástica e este trabalho foi feito. Eu fui visitar o espaço, estive lá um dia e tal a ver aquilo. Era um armazém magnífico à borda do Grande Canal, assim, um sítio fantástico. Era dos poucos armazéns naquela zona que existe em Veneza. Aquilo é só palácios, todos incríveis. Portanto, aquilo era o sítio mesmo pobrezinho dos únicos. O difícil é não fazer um palácio. E que são sítios tramados, porque têm uma carga horrível, muito forte, são lindíssimos. Portanto, uma pessoa, como artista, conseguir pôr uma coisa que se aguente ao pé daquilo não é de tarefa fácil, digo-vos já. Isto era um armazém de cereais, de mercadorias, portanto, uma construção bastante pobrezinha. Estava toda pintada de branco, era um espaço amplo com umas colunas, bastantes colunas. E eu resolvi fazer isto, portanto, fiz a estrutura desta coisa. São 7 ecrãs
construídos mais ou menos com a ideia de digamos, são ecrãs feitos a um pescar de olho a um certo tipo, uma certa época da pintura, portanto são madeiras estocadas da mesma maneira, de maneira idêntica que se preparavam, digamos, as madeiras para pintar ou para os frescos. Estão limpinhos, portanto, estão branquinhos, e nestes 7 ecrãs que estão dispostos, criando uma espécie de um percurso, embora não seja muito visível para o visitante, mas aquilo dá para passar, vai-se passando, e criam uma espécie de um passeio neste retângulo. A sala tem uma configuração mais ou menos retângulo, quase um quadrado, mas um quadrado, pode ir avançando. E, portanto, são 7 imagens projetadas, 7 lanternas que eu construí e que projetam cada uma delas uma imagem nestes ecrãs quadrados. 2 delas têm objetos à frente que projetam sombra sobre estes ecrãs. Portanto, 5 imagens, digamos, limpas de qualquer interferência, e 2 delas, a primeira e a penúltima, que têm coisas à frente. Por exemplo, esta é uma delas, tem uns troncos em bronze. E a primeira que nós vimos. E a primeira, que tem uma mosca, também tem coisas. As caixas. As lanternas em si, né? Ok. As Ao lanternas. contrário do que tu. Sim, é por aqui. Bom, isto até agora tem pouco a ver com arquitetura. As lanternas em si, por acaso, até têm. As lanternas são, bom, a palavra lanterna tem este pescar de olho também. Lanterna mágica, portanto, uma coisa que tem algo dos primórdios do cinema, desta magia que no início, digamos, no princípio do século, desta magia que ainda naquela altura nós sim, presumo eu, acho que sim, eu ainda tenho, digamos, esta coisa que tem a imagem projetada, esta coisa tão simples, que é uma coisa que se passa aqui e que cintila. As lanternas, vou tentar descrever as lanternas, que acho que eu, se calhar, é a maneira que eu PDF e não se vê. As lanternas são feitas com elementos de projetores solares, portanto a ótica é relativamente simples, simplesmente projetam imagens, sombras de objetos reais, digamos, mas de coisas que estão ali mesmo. Portanto, não estão a projetar uma imagem de uma coisa. Portanto, não há mediação neste caso. Foram feitas a pensar numa coisa, portanto, aquilo que há uma base, há uma caixinha, um latão, uma cúbica, onde lá dentro está um transformador, é mesmo que é a seguir isto. É a seguir esta parte de coisa. Onde estão os elementos de ótica. Depois há a coisa em si que está a ser projetada, ou da qual a sua sombra está a ser projetada. Depois uma outra lente e depois sai o feixe de luz que vai dar origem a esta imagem. Pronto, aqui há algumas coisas. Algumas tinham estas torres com os recipientes em vidro, porque eu tinha 3 gotas, aliás tinha 3, tinha 4. Desculpa, 3. Tinha 3 lanternas que funcionavam, que tinham movimento com uma gota, portanto 3 gotas que estavam ali a cair. E, portanto tinham estas torres em pedra, as bases são em pedra, elementos em pedra que se organizam, tem um cheirinho também, por exemplo, das coisas do Giacometti. Eu trabalho com muitas referências, sempre que alguma coisa me parece, me faz lembrar alguma coisa, eu vou ver o que é que aquilo me faz lembrar. E às vezes interessa-me fazer lembrar, outras vezes interessa-me fazer lembrar. Neste caso, há 2 coisas que são 2 figuras que andaram ali e que tutelam até a construção destas coisas. Uma coisa são
tem a ver com uma ideia de jogo, que, por exemplo, no Giacometti me agrada imenso, eu gosto muito dos tabuleiros de jogo do Giacometti. Por exemplo, uma outra coisa era um arquiteto de Veneza, o Carlos Scarpa, que tem um tipo de organização de elementos que eu depois tentei usar também, sobretudo no desenho geométrico das bases. Isto aqui não se vê bem, mas depois me diz se você percebe o que é que eu vou dizer. E algumas coisas que têm uma coisa mais longínqua, que é a arquitetura, por exemplo, a arquitetura pré-colombiana. Portanto, vejam lá o que é que mistura assim num balde, coisas assim de proveniências muito, muito diversas e distintas. Vistas de cima, as lanternas reproduzem mais ou menos uma ideia de uma arquitetura que ali, até em Veneza, nós estamos sempre a encontrar. Portanto, um retângulo onde existe uma casa, digamos assim, um interior, digamos, vou-lhe chamar igreja, para ser mais fácil, uma torre e uma praça. Portanto, é através desta estrutura, digamos, isto é o mecanismo que dá origem a esta imagem. Isto são imagens destes tais, isto é no meu ateliê, quando eu estava a construir as coisas, portanto, vê-se, digamos, as lanternas desmontadas, em vias de serem testadas, portanto, vê-se a coisa nua, digamos assim, ou menos escondida. Aqui é uma das lanternas, vê-se aí um fresquinho, é uma das imagens que, digamos, que apresentava uma gota a cair. Esta tem um gargalo, uma garrafinha que depois é magnificado e aparece uma garrafa com um pingo. A imagem é invertida, portanto o pingo cai para cima. Pronto, vai dar a origem a estas coisas assim. Havia estas três lanternas com mais uma outra que tinha mesmo uma ampulheta, tinham esta relação com mecanismos, no fundo, neste caso, mecanismos arcaicos de contagem de medição do tempo. A clepsidra e esta ampulheta. Os outros não, os outros um pouco menos. Havia uma folha, havia uma lâmpada e uma mosca. Todos estes elementos, no fundo, existe um mecanismo que... como é que eu vou te explicar isto? Todo o trabalho, digamos, todo o trabalho do ecrã, o mecanismo, é para dar a ver uma coisa que é um pontinho. Isto agrada imenso. É um pontinho, e esse pontinho é absolutamente quase insignificante. É insignificante, mas consegue produzir uma imagem deste tipo. E isso é que interessa. Portanto, todo o trabalho concentrado, digamos, a construção de um mecanismo neste sítio para dar a ver uma coisa que é um ponto e que é um ponto de uma coisa que é um ponto, digamos, com uma natureza mais banal de que pode haver. Portanto, banal neste sentido, depois não é, porque a imagem depois não é banal. Não sei explicar o que é isto. Isto é no fundo, a velha. Todas estas coisas são os objetos que eu escolhi. Era uma folha tipo morta, tinha um herbáriozinho que depois estragava-se, tinha que ser substituído. Era uma folha já meio a desfazer-se, uma gota de água, 3 gotas de água, a ampulheta, uma lâmpada, o filamento de uma lâmpada, uma mosca morta, portanto, coisas que estão em trânsito e que estão a desaparecer. Portanto, que estão, no fundo, é uma figura também, no fundo, coisas que estão a passar, que estão em trânsito. Um filamento incandescente, vejam bem, é através dos nomes, às vezes as coisas, uma gota de água, um filamento incandescente, uma mosca morta, uma folha a desfazer, uma folha morta, uma coisa assim. Pronto, isto são figuras, são figuras que podem ser convocadas, que vêm dentro de uma tradição
uma tradição artística e que eu aqui tentei apresentar desta maneira. Eu posso me calar? Posso não falar? Então, se calhar agora Pedíamos ajuda A questão da contribuição da Teresa. Bem, eu acho que já toda a gente percebeu que isto só pode ser um momento disfórico da coisa, não é? Porque tivemos aqui a Francisco Tropa a falar com esta imensa alegria que só pode vir da imensa vitalidade e entrega ao trabalho e que ainda por cima nos diz que se sente muito confortável, eu compreendo, com essa autorização e mesmo requisição, trata-se mesmo da superficialidade, do desprendimento das coisas e a seguir vem a pessoa a quem geralmente se pede todo o contrário, não é? Só que daí pede que sejam profundos, chatos, não é? Precisamente aquilo que evitas e por isso, enfim, só pode vir um bocadinho o momento disfórico desta conversa. Mas não se preocupem porque eu não estou em situação de ser profunda, porque estou aqui muito elevada, aliás, desde o início da nossa conversa, que foi há uns dias atrás, quando tive a oportunidade de querido Francisco, acompanhada por Nuno. E por isso, antes de mais, eu quero voltar a vir por um agradecimento. E o que estou aqui a fazer é uma retribuição, embora custosa para mim, mas faço com muito gosto, porque é um facto que foi uma experiência fantástica para mim. E eu realmente muitas coisas que pensei, que vi, que senti, para mim com certeza não necessitava neste momento de partilha, mas que eu vou tentar partilhar com muito gosto em retribuição do que tudo isso de facto representou para mim. E já houve coisas aqui ditas hoje. Eu acho que tive direito um bocadinho a este mesmo discurso com mais interesse ainda, porque estamos no meio algumas destas coisas. Mas houve coisas ditas aqui hoje por ti um bocadinho mais explicitamente ainda, que eu achei muito curiosas e que eu aproveitaria para talvez me dirigir àquilo que foi pensamento principal, talvez, com que eu vim para aqui, depois dessa experiência de visita ao ateliê de Francisco Tropa. E escrevam-nos a contar muito Nuno, a quem agradeço a apresentação, e nomeadamente a tentativa de ir buscar qualquer outro pretexto. Já tenho aqui o texto em mesmo. Qualquer outro pretexto para parecer que a minha presença aqui seria mais oportuna do que necessariamente. Mas, depois dessa visita ao ateliê de Francisco, e mais ainda agora depois de eu vir aqui, eu vim lá com uma espécie de certeza no que diz respeito, enfim, a um grande axioma sobre arte e espaço. Seria o de que o interesse da arte no espaço é sempre num espaço virtual, mais do que num espaço real. Embora estes dois termos, e sobretudo a ideia de espaço real, é certamente uma péssima ideia e que permite desde já perceber que a pessoa que está aqui não pode falar convosco uma linguagem de especialista do espaço, e já nem falo de especialista de outras coisas, da arte ou da crítica da arte, menos ainda do trabalho do Francisco Tropa, que eu não tenho tido a ocasião de acompanhar com o merecimento que esta tomada de palavra exigiria. Mas em relação ao espaço, certamente menos do que em qualquer outra coisa, e portanto quero fazer essa advertência. Não estou aqui a falar como especialista das questões do espaço, menos ainda da arquitetura. Não saberia justificar-me sobre o que é verdadeiramente para mim o espaço, não saberia entrar num debate dos físicos ou dos matemáticos se o espaço é verdadeiramente uma entidade, com extensão ou não, se é sobretudo um conjunto de relações, se essas relações se jogam numa geometria plana, euclidiana, não euclidiana, todas essas coisas complicadas que o pensamento ocidental colocou no centro de algumas discussões desde há muito tempo atrás e que estão aqui rememoradas no primeiro projeto também que o Francisco apresentou. E, portanto, eventualmente, o meu encontro com alguma explicitação mais rigorosa do que é o espaço, com certeza faz-se no âmbito da filosofia e de uma tradição que eu penso que, apesar de tudo, partilhamos, mesmo que tenha também o seu quê de hermética, que é a fenomenologia, e nomeadamente um senhor, por exemplo, como Kant, isto é, para mim o espaço é o espaço da experiência, de onde é, apesar de tudo, uma certa conjugação do espaço e do tempo, como, e já agora podemos usar, porque acho que, apesar de tudo,
não deixa de facilitar até algumas coisas, uma parte do jargão de Kant, que são uma espécie de intuições. Nós não sabemos bem o que é, mas temos uma espécie de certeza, a priori, dizia ele, que são fundamentais para aquilo que chamamos a experiência. Portanto, não podemos não pressupô-los. Nós só fazemos experiência num aqui e num agora, e portanto temos que pressupor essa estrutura, digamos assim, da nossa maneira de estar no mundo e de nos relacionarmos com o mundo. Bem sei que, por exemplo, esta questão é, por exemplo, para a física de hoje imensamente complicada, não é? Nomeadamente nas versões de Einstein, se há ou não essa relação do espaço com o tempo, uma espécie de contínuo. Tudo isso é imensamente complicado por eu poder ter aqui convosco alguma conversa rigorosa. Mas, desse lugar, portanto, que é um lugar que eu acho que se tornou quase que, desse lugar teórico, digamos assim, que se tornou qualquer coisa de partilhável, eu atrevia-me uma primeira reflexão, que é dizer que, de facto, esse lugar, ou esse entendimento do espaço, como sendo sobretudo o espaço da experiência, teve uma influência muito grande na arte moderna, e, aliás, em particular no que chamamos, aceitando aqui as categorias que, apesar de tudo, costumam estar nos discursos, na arte contemporânea. Não por acaso, porque talvez no momento dessa forma de pensar o espaço, relação espaço-tempo como dimensões fundamentais da experiência, se pensou também coisas que se tornaram muito importantes para o que viemos a pensar como arte moderna, isto é, a ideia que a arte é ela mesma uma experiência. E, portanto, não nos devemos surpreender de que, ao longo da modernidade da arte, a relação da arte com o espaço e com o tempo, ou melhor, o problema da relação entre arte e experiência se tivesse tornado central. E não por acaso, Kant é o mesmo homem que inventa um bocadinho as duas coisas. Este legado, não é? De que a experiência se faz sempre com estes dois pressupostos e, ao mesmo tempo, também esse outro legado de que a arte é em si mesma a experiência. E, curiosamente, eu penso que uma das manifestações mais agudas deste pensamento na arte aconteceram bem depois de Kant, e eu atrevia-me a dizer, na segunda metade do século XX, nomeadamente nas artes plásticas, onde nós assistimos a toda uma insistência de temas sobre a relação da obra com o seu espaço de instalação e, aliás, a vigência de categorias como a instalação ou o site-specific object ou a nossa relação com o objeto num certo espaço, num certo tempo. Nós conhecemos muito bem este vocabulário, esta forma de pensar a obra como totalmente dissolvida numa experiência e numa relação com o espaço e com o tempo. E por isso eu acho muito corajoso aquilo que o Francisco aqui acabou de dizer, numa espécie de quase que movimento súbito e conservador, agora falando uma linguagem que poderia ser um crítico nesta sala, de regresso a uma outra ideia de arte ou de obra, que regressaria, portanto, a uma certa ideia de autonomia, que poderia ser interessante aqui discutirmos, porque talvez não lesse exatamente assim. Como quem diz, até já me interessou, não é? Penso que se podemos pressupor qualquer coisa, até já me interessou e até já experimentei aí essa ideia de lugar, de espaço como lugar. Foi isso que ele veio nesta abordagem que a arte fez ao espaço ou à experiência da obra. O espaço que veio lugar, que veio por inferência essa relação com a obra. Já fiz experiência à volta disso e eu, que não consigo seguir nem sequer o percurso dos artistas de quem gosto, e é de facto o caso de Francisco Tropa, tinha também essa memória e descrever-te também muito facilmente como o Nuno descreveu aqui, e acho que é verdade, algumas das tuas obras mais longínquas e sobretudo descrevia também muito com as palavras do Nuno essa ideia do grande rigor, da grande economia com que essas relações emergiam em alguns dos teus trabalhos. Achei interessante, porque eu vi do teu ateliê exatamente com essa impressão de que estes últimos trabalhos do Francisco estavam lançados num espaço outro, e é isso que eu estou a chamar de virtual, um espaço construído pela obra e para a obra, embora, no caso deste trabalho de mesa, obviamente com toda uma sabedoria na sua instalação, não
de coisa não retirada. Isto não quer dizer, no entanto, para mim, que eles estejam, ou eu não leio necessariamente esse apelo que eu acho, no fundo, de sempre, e do qual, precisamente, estas outras experiências da arte contemporânea foram uma enorme fuga, e uma fuga, portanto, com certeza necessária e cheia de razões, no sentido em que eu acho que a reivindicação de um espaço virtual é a reivindicação mais constante na arte, de um espaço outro, e só seu, ou eminentemente seu, é a reivindicação mais constante na arte. Podemos chamar, ele tem vários nomes, o espaço da representação, o espaço da imagem, o espaço da ficção, dos mundos possíveis. Mas eu não leio necessariamente esse espaço como um espaço fechado sobre si mesmo, que foi, penso eu, a maneira da arte moderna do modernismo poder, misturado com outras questões que tinham provavelmente a ver com a legitimação desse mesmo espaço. E, portanto, havia que construir uma axiomática de valores que de algum modo encerraram, ou, enfim, outras razões que eu não me atrevo aqui a discutir aqui entre a Joana, mas há certamente um programa que faz com que esse centramento no espaço virtual, no caso do modernismo, tenha esse efeito que nós também muitas vezes comentamos, uma espécie de encerramento da obra, ou fechamento da obra sobre si mesma. Mas eu acho que isso é um momento desta reivindicação prioritária na arte, ou que quase a diz, que é a reivindicação do espaço outro. E por isso eu acho que é possível ler, e eu tendo a ler essa reivindicação de um espaço virtual pela arte, não como um espaço autónomo, mas precisamente e sempre como um espaço de abertura, por inerência, de abertura e de fuga em relação ao que eu aqui muito comezinhamente e domesticamente chamava o espaço real. Eu acho que essa, apesar de tudo, é a característica principal desse espaço virtual que a arte reivindica certamente para si e ao qual quer aplicar os seus próprios valores, os seus direitos a passar apenas livremente sobre as coisas, a redesenhar como entende, mas é em nome de uma abertura e não necessariamente em nome de uma ideia de autonomia que implique fechamento. Mas, de qualquer maneira, gostava... eu acho que logo tu queres interromper, por favor. Sim. Aliás, porque é que me interessou, de repente, mesmo até sem saber muito bem o que é que aquilo era ao princípio, aquelas imagens do Cosmos? Porque é muito parecido. E foi essa semelhança que me fez ali parar. Porque aquilo, no fundo, está a tentar vender uma certa ideia, não é? Obviamente que aquilo comporta uma teologia, mas neste caso, essa teologia, não é? Aquilo que está a tentar ser exposto, pode ser muito bem substituído por outra coisa qualquer. Naquele caso, aquilo é uma cartografia desse, tal como tu bem dizes, espaço aberto. E é um espaço que não é real. Portanto, é muito parecido com aquilo que eu estou a tentar, onde eu estou a tentar mexer, quer dizer, onde eu me estou a tentar mexer, digamos assim. E foi essa semelhança, eu dei por mim, a encontrar uma semelhança muito grande numa coisa que, a priori, nós deveríamos considerar como bastante duvidosa, e de repente eu encontro, quer dizer, só semelhanças. Por isso é que é aí é que eu estou a ver. As semelhanças têm a ver para ti, nesta cadeia da conversa que de repente entrar, com semelhança queres tu dizer, houve elementos que atraíram naquela configuração, que têm a ver com um espaço aberto, quer dizer, vagamente etéreo, celestial, onde a arquitetura... Não tem nada a ver com o aspecto formal. O aspecto formal também me interessou, mas não tem nada a ver com o aspecto formal. Quer dizer, o aspecto formal interessou na medida em que aquilo representa uma estrutura. Basta. O que me interessou é a estrutura e, digamos, o que é que aquele livro, digamos assim, comporta, o que é que aquele livro apresenta. Pronto. O que me apresenta esse espaço que não é real.
apresenta aquele espaço que não é real, daquela maneira. Neste caso, obviamente, aquilo é uma coisa que não se pode separar, que é ligado digamos, a um momento muito preciso e a um determinado, que acho que era uma espécie de opúsculo ligado a uma espécie de um cristianismo arcaico, não é? Pronto, é uma coisa que está ligada não, que é uma coisa que é religiosa, digamos, é um objeto que tem esse caráter, um pouco bastante, penso eu, diferente de uma coisa que não tem, portanto, digamos. Mas, como é que eu te explico? O que me interessa é o erro. O que me interessa é o erro. E é por isso que eu gosto muito do Roussel, e por isso que eu gosto muito do Shepard, porque eu encontro como é que é possível. É uma ideia, tão. E eu acho que é nesse ponto que realmente, talvez, a religião, como se diz, toca só. Eu acho que são duas coisas absolutamente separadas, na minha opinião, embora não seja um grande conhecedor de nada, mas nesse ponto talvez toque. Eu pelo menos tenho esse pressentimento, como tu bem dizes, a coisa passa-se ao nível do pressentimento, mas eu acho que toca, talvez seja por aí que toca, porque realmente é a partir de um erro que se pode construir algo deste tipo. Seja, no caso do Roussel, é um erro que é absolutamente extraordinário. Depois, vocês não. O Roussel tem uma importância enorme, porque o Duchamp nasce a partir do Roussel. E é realmente incrível aquilo que ele faz a partir da linguagem, depois que o Duchamp apanha muito bem. Desculpa? Enquanto objeto, é absolutamente extraordinário. E eu gosto, o Shepard é mais fácil, talvez. Eu agora ando às voltas com um livrinho do Shepard, que eu acho que te falei na altura, uma coisa sobre o movimento perpétuo, que também toca muito estas coisas ligadas das coisas que se chamam. Ele mandou fazer umas maquinetas, o livrinho é muito bonito, é um diário, é uma coisa muito. Chama-se The Perpetual Motion Machine. É muito engraçado. E ele manda fazer. O Shepard é um tipo bastante curioso. Eu, por exemplo, tem uma coisa muito ligada à arquitetura, normalmente os arquitetos lançam, que é uma coisa, uma espécie de uma grande utopia. Também é muito bonito esse livro, embora interesse menos para mim, interessa mais que se chama Arquitetura de Vidro. Não sei se está traduzido aqui em português, que é uma coisa que os arquitetos normalmente conhecem e, por acaso, até toca, e eu por acaso nem conhecia o livro na altura, toca estas coisas que eu tive ali a mostrar, dos vidrinhos. Já me perdi. Os dos passos de pão da natureza. Sim, eu não gostava de voltar a essa questão de erros, mas eu não sei se sou capaz de dizer em duas palavras, seria bom ter, tanto quanto tu disseste, de uma forma tão simples. Ver se eu consigo sistematizar um bocadinho o que me fez pensar sobre o confronto destes dois trabalhos que tu escolheste trazer para aqui. Mas talvez ainda uma ou duas coisas sobre esta questão do virtual que eu acho que é importante para comentarmos um bocadinho a complexidade deste trabalho com que o Francisco Tropas teve da Bienal de Veneza, que eu acho realmente extraordinário, e aproveito para dizer que acho publicamente que acho miserável que não tínhamos tido a oportunidade de vir cá, ainda por cima dessa promessa. Eu logo na altura, com o pouco que chegou, fiquei muito entusiasmada, mas não pude ver, porque foi um privilégio ter compreendido melhor esse trabalho e ter-te argumentado. E eu acho que ele é muito complexo e dirige-se bem a um conjunto de questões que hoje, necessariamente para nós, a temática do virtual desperta. E para isso eu tenho que dizer talvez o óbvio. O espaço virtual ou a virtualidade foi sempre o que a arte reivindicou para si, mas ela entrou em disputa há muito, em virtude de um acontecimento que para alguns é um acontecimento complexo e trágico na cultura ocidental. Ela entrou em disputa por esse espaço virtual com a técnica moderna, mas com aquilo que alguns designam como a técnica moderna. E não é por acaso que esta palavrinha hoje regressou, ela é bem antiga, não é?
mas regressou associada à cultura tecnológica, aos efeitos da cultura tecnológica e precisamente às reivindicações da cultura tecnológica. Ela hoje, que a todo momento, faz essa reivindicação de poder produzir para nós espaços virtuais, que precisamente têm essas duas dimensões. São, de algum modo, encerrados sobre si mesmos, e há um nome para isto, são simulacrais, oferecem-se como espaços reais, mas que o não são. É essa combinatória, mas são, sendo ao mesmo tempo, precisamente, fugas ou alternativas ao espaço real. Todas estas ambiguidades estão exatamente presentes, que no fundo a arte sempre chamou assim, estão precisamente presentes no discurso da técnica hoje. E nós sabemos, de facto, que a cultura moderna, e certamente através da cultura tecnológica, investiu especialmente nesses espaços virtuais, nomeadamente investindo no espaço da imagem e da imagem técnica, que está aludida aqui. Isto é, eu acho que quando Francisco produz este trabalho, máquinas, podemos chamar máquinas de produção de imagens, máquinas para uma imagem técnica, está a aludir a todo um universo de máquinas ópticas, cuja arqueologia estamos cansados de percorrer hoje em dia à procura das origens, de uma certa preponderância de peso que a imagem tem na cultura contemporânea, na cultura moderna e contemporânea, e precisamente pesou sobre a arte. Que em alguns momentos se terá, talvez por causa disso, enfim, isto para fazer um debate doméstico sobre o assunto, posto a reivindicar de novo esse espaço real de experiência e não um espaço simulacral de experiência, precisamente. Ora, eu acho que nestes dois trabalhos o Francisco salta de novo para esse espaço da arte enquanto tal, que sabe, no entanto, que o está a disputar ou a redisputar, que provavelmente terá que o redisputar a essa cultura do virtual, essa cultura técnica do virtual. E eu acho que a complexidade, a subtileza e o rigor com que isto está encenado, agora vou usar o termo, no teu trabalho de 2011, em Veneza, eu acho absolutamente extraordinário. E com ele vem um elemento que também me parece muito inteligentemente usado e que me ajudou, para mim, a enunciar esta disputa que estou aqui a designar, que é o elemento do tempo. E também isso eu achei muito curioso na compreensão que tive deste trabalho. E ainda há pouco tu aludias a ele. E talvez aqui de novo permitam uma pequenina observação. Eu acho ou um sublinhado que há pouco estava a fazer também. Eu acho que a reivindicação última de um espaço virtual é sempre de um espaço simulacral. A reivindicação última de um espaço outro de experiência é sempre de um espaço outro onde eu possa fazer experiência. E, portanto, é sempre, de algum modo, de uma nova injunção de espaço-tempo. E nós sabemos que foi em muito nesse sentido, que essa era a zona do perigo, esse lugar onde a imagem ou a representação podia saltar para o lugar da experiência e não para esse espaço circunscrito, que era apenas o da imagem, da representação, que sempre representou todos os perigos. Todos os perigos que vimos, Platão já havia na arte, e todos os perigos que nós também projetamos, por exemplo, na técnica ou nos espaços virtuais da técnica. E eu acho que nestas máquinas que tu construíste há todo um conjunto de alusões às formas como nós tendemos para aí, às formas como às vezes ficamos aquém dessa experiência simulacral, e há uma maneira de regressar à origem do problema e de a reencenar para nós hoje, como se fosse de algum modo explicativa, que me interessou muito, correndo o risco de fazer disto uma perigosíssima versão analítica da tua peça. Mas achei obviamente muito curioso que os objetos estivessem em compresença com o dispositivo e a imagem, ou seja, que não se tratassem verdadeiramente de imagens, porque
uma imagem é o depois, é sempre o isto já foi, é sempre o depois do objeto, não está em copresença do objeto. Portanto, o que ali temos é a versão mais originária que alguma vez fez no Ocidente perguntar-se se as imagens não eram perigosas, se elas não eram uma espécie de simulacros, se não eram uma outra forma de presença, de facto, das coisas. Isto é uma espécie de desdobramento, isto é, estão sombras. A noção mais originária de imagem do Ocidente é de sombra ou reflexo e é, de facto, a mais perturbadora de todas, porque não é da ordem da representação, porque é da ordem de uma espécie de desdobramento. Ela só está lá enquanto o objeto está, ela é uma outra forma de o objeto estar lá. E, portanto, a imagem e o objeto estão numa espécie de comunhão de tempo. É uma imagem, poderíamos dizer, em tempo real. Há um momento muito curioso. É claro que nós, quando olhamos para estes dispositivos, pensamos sobretudo, e no caso das imagens fixas, se é que alguma destas é verdadeiramente fixa, dada essa presença do objeto, nós podemos sempre imaginar que há ali qualquer estremecimento, e às vezes há, todas têm uma espécie de estremecimento, nem que mais não seja porque há ali um motor do projetor que faz abanar, mesmo que seja imperceptivelmente a asa da mosca, e portanto ela está a abanar na imagem, é uma imagem que nós vemos hoje em tempo real. É um simulacro da mosca. Não é uma fotografia da mosca, não é uma representação da mosca. É tudo aquilo que sempre tivemos medo. Que ela esteja demasiado próxima da mosca, tal e qual como uma sombra está da sua coisa, e eu costumo dizer sempre que às vezes hoje da imagem, de facto nada mais assustador, como aliás o foi também a própria Peter Pan, se um dia verificamos que não temos sombra, ou se verificamos que a nossa sombra anda por aí a vaguear sem o nosso corpo, e sabemos o quanto isto precisamente está na origem do que chamamos a fantasmagoria, a literatura fantástica, ou algumas das narrativas fantásticas que se puseram em cena nas origens da fotografia e do cinema. É isso que nós temos aqui ensinado. Há um momento da história dos dispositivos modernos, da imagem técnica, que está precisamente nesse ponto de enorme ambivalência, que depois se perde com a fotografia e que se perde mesmo com o cinema, mesmo quando ele reconstitui, digamos assim, o movimento ou o tempo, que é a câmara obscura. A câmara obscura é exatamente isto. Eu acho que tu ensinaste, criaste uma máquina nova, já não tivesse uma boa homenagem ao processo, criaste uma máquina nova que é uma espécie, refazendo a arqueologia, criaste uma espécie de fusão entre, que na verdade não foi criada pela história da fotografia nem pela relação entre a fotografia e o cinema, criaste uma fusão entre a câmara obscura e a lanterna mágica, sendo que uma de facto pertence à arqueologia da fotografia, mas foi substituída por um dispositivo fotogénico, em que a imagem é realmente um depois da captura, e a lanterna mágica, que é uma parte do dispositivo cinematográfico que não tem a ver com a síntese do movimento, mas tem a ver com o tornar presente a imagem no espaço real, projetal. Aliás, uma fusão dessas duas coisas, e, portanto, faz com que nós tenhamos ali a tal imagem em tempo real da câmara obscura, não dentro da câmara, mas projetada para fora. E realmente a câmara obscura tinha essa coisa extraordinária. Quando se virava para ali, para aquela árvore, se havia vento, a árvore estremecia e a imagem na câmara obscura estremecia. Portanto, não era uma fotografia. Realmente não era uma fotografia. Era qualquer coisa muito mais próximo de um simulacro. Exatamente como estas duas imagens. Porque elas estão no tempo real. Elas estão no nosso tempo real, mas criam, de facto, uma virtualidade. Não criam uma imagem técnica no sentido que nós atribuímos à fotografia, porque essas são sempre da ordem do depois. Eu estou aqui a dizer isto, estou sempre a reportar-me do Barthes da sua famosa ontologia da fotografia, como isto foi. Não, aquilo está a ser. A tua mosca está ali numa espécie de transição, ela própria, e a escolha dos objetos é curiosa, não é? Uma espécie de naturezas mortas, ou seja, enquanto não está em posse em nada, ainda existe, está ali como que entre o ser e o desaparecimento. Sim. Como tudo que faz parte do universo do simulacro, alguma vez assombrou para nós esta ideia da fantasmagoria. Os vampiros estão entre a vida e a morte, as naturezas mortas estão entre o ser e o desaparecer, o deixar de ser, e esse é o estado das duas imagens, entre ser coisa ou ser imagem, desdobrando-se em duas, mas pertencendo a uma mesma existência. O tempo, a comunhão do tempo entre aquela coisa e a sua imagem, confere-lhe uma espécie de mesmo estatuto de existente. E eu achei isso absolutamente extraordinário. E depois, acho que, claro, enfim,
leio como qualquer coisa que estava a trabalhar, não sei se muito explicitamente ou não para ti, este problema, nomeadamente o facto destas imagens não quererem pertencer ao regime da representação ou da imagem, mas sim do simulacro, dessa outra mosca virtual que está ali também, está a acontecer ali. Essa consciência do tempo, não é? De que isto se manobrava pelo tempo, com a imagem da câmara obscura em tempo real. Penso que isso está enunciado depois, que esse teu trabalho é atravessado por um questionamento entre o dispositivo da imagem e a sua relação com o tempo, nos outros objetos que escolheste também, e da maneira como congelas, invertes e brincas com a temporalidade. Sim. Exatamente. Ou seja, todo este dispositivo é um dispositivo em que tu te fizeste mestre não só do espaço, e o que te interessava ali não era instalar esta obra no espaço real, uma experiência real, mas ser mestre da experiência virtual, o que significa ser dono dessa conjugação de espaço-tempo, ou uma mosca num espaço alternativo, mas no mesmo tempo real. Sim, aliás, desculpa. Não. A ideia, aliás, era que o espaço funcionava como uma máquina em si. Exatamente. Por isso, eu lembrei-me imenso na altura, vou fazer aqui um passeiozinho à Bruxelas. Portanto, e daí 7. O 7 tem. Sim, o 7 é excelente. No fundo, são 7 dispositivos idênticos. Aqui não dá para ver, há aí um mapazinho do espaço, por acaso alguns, não sei se está isso, não? No PDF. Conseguia-se cruzar, há aqui um elemento que depois, na realidade, era bastante engraçado, e essa coisa depois também é um mapa, então há aí uma parte onde tem os desenhos das lanternas em cor, em refil, Quando o regresso à sombra está simplesmente também nas sombras dos objetos. Acontece a mesma coisa, porque às vezes regressa à raiz do problema agendamento fantástico. Se nós mexemos o objeto, a imagem. Não, se calhar não está. Ok, isso também. Porque conseguia-se fazer o percurso todo, conseguia-se dar a volta ao espaço, aquilo havia uma entrada e uma saída, mais ou menos, e conseguia-se, sem nunca cruzar o feixe de luz, conseguia-se. Mas, quando se cruzava o feixe de luz, no fundo, aquilo com 6 ou 7 pessoas, ou com 10, portanto, dentro do espaço, há uma coisa que nós aqui não vemos, é que nós também projetamos sombras. E digamos que aquelas imagens, às vezes, são passadas, e há três qualidades de coisas, digamos, de sombras. No fundo, como tu muito bem disseste, que o fenómeno são 2 ao mesmo tempo. São 2. É realmente da câmara obscura e de uma coisa que é quase uma espécie de teatro de sombras. Digamos que o aparelho reúne 2 coisas em si, e eu, por acaso, vim grego para descobrir quais eram. E descobri, por acaso, por causa do filamento. Porque eu não conseguia perceber, o filamento da lâmpada tem cor. E eu pensava que, ao princípio, a coisa estava a funcionar mais perto do teatro de sombras. Depois, quando eu trabalhei a lâmpada, de repente me escarrava. Isto não devia ter cor, porque eu acendia a lâmpada e o filamento tinha cor. E as sombras não têm cor. Pelo menos assim. E depois é que eu percebi que realmente havia 2 fenómenos a funcionar ao mesmo tempo. E é bem engraçado, porque eu pensava que era só um. Ao princípio eu pensava que era um ou era o outro. E realmente eles funcionam os 2 ao mesmo tempo, como tu muito bem apontaste, e não é fácil de ver. E foi andei às voltas, mas que raio, porque é que isto não... e digamos que a ideia de mecanismo não para, e nisso, a ideia de mecanismo é sempre muito querida para mim no trabalho todo. Eu penso, para mim uma pintura é um mecanismo, até uma pintura, portanto, tudo é mecanismo. A maneira, quer dizer, não é meu pai. Portanto, todo o objeto artístico eu tento observá-lo como se haja uma maneira de o pôr a funcionar. Eu nisso sou muito championho e gosto de dar
prazer enorme observar para as coisas e ver onde é que está o botão. Tudo é dispositivo. Tudo é dispositivo. Podemos continuar aqui uma conversa que tivemos em ver. E o Bruno apresentou, e a Joana apresentou. Exato. E é uma coisa sempre assim. Digamos que eu trabalhei no pé, é aquele mecanismo. Depois a outra é um mecanismo. Depois as 7 fazem um mecanismo. Depois o espaço. Mas o que eu acho absolutamente interessante neste trabalho, neste parece uma evidência, é que não há de maneira nenhuma a recusa dessa ideia que é obra um dispositivo e que ao mesmo tempo há a sua desconstrução também. Não deixando a instalação de convidar as pessoas a não fazer uma experiência real de encontro com a obra, naquele espaço, mas sim uma experiência fantasmagórica, de facto. Eu imagino entrar ali e sentir-me exatamente num espetáculo, num teatro de sombras, ou eu quase me atrevia a dizer, enfim, fez-me pensar nos espetáculos fantasmagóricos. Eu acho que por todo lado há a alusão de que, sim, esse é o espaço de arte, sempre foi esse que a razão pela qual a consideraram perigosa, e com todas as disputas que possa haver desse espaço hoje com a cultura técnica, é esse espaço que a técnica, que a arte, de algum modo, continua a disputar, o espaço de uma virtualidade, com o trabalho imenso para aqueles que conseguem, que ao mesmo tempo têm que o desconstruir. E eu acho esta ideia mais simpática, o que o apresentar e reocupar. E eu acho esta ideia mais simpática do que simplesmente, às vezes, uma que aparece excessivamente de tem que o avaliar a máquina, tem que refugir, ou tem que... Eu acho este bem mais poderoso. E, do meu lado, estou muito grata de conseguires provar que é possível. Interpretar o dispositivo, as suas raízes, as suas raízes mais ancestrais, que de facto se encontram na arte, ou nesse momento onde o problema não se colocava, essa divisão. E, portanto, eu fiquei absolutamente fascinada. Acho que são 3 aulas do meu curso de teoria da imagem, a partir de agora, de exposição. Portanto, não sei mesmo se não terás que eu não sei se... Temos mais um quarto de hora. Se deveria sequer... Eu tenho que não ter comentado também o teu primeiro trabalho, é aquele que nós começamos. Vou só dizer uma coisa muito pequenina. Para mim, ele representa uma espécie de outra intuição poderosíssima do que é provavelmente o lugar onde se joga hoje a maior potencialidade no que diz respeito a esse espaço virtual. Que se compreende que tem sido também sempre um lugar de desencadeamento dessas virtualidades, que é a cosmogonia, com a ideia de totalidade. E que eu aproximaria hoje do problema da globalização. Isto é, eu acho que um dos não lugares, precisamente quando falo da reivindicação do espaço virtual, falo de uma arte que redescobre que não quer simplesmente reivindicar o espaço real, ser concreta, real, estar neste espaço-tempo, mas sim no outro, precisamente. E acho que uma das imagens, das alegorias ou das figuras mais instigantes hoje para encontrar esse espaço virtual, não por acaso também é na relação com ele que o nome surgiu, é que nova totalidade, que nova cosmogonia, que novas cosmogonias, que novas totalidades serão possíveis hoje. Porque a ideia de totalidade é também sempre uma ideia a partir da qual a possibilidade da virtualidade é disputada, porque precisamente ela é, digamos assim, impossível. Pensei que os antigos tentaram construí-la e mostrar que alguma arquitetura baseada na matemática, na geometria, que reaparece mesmo neste cristão primitivo, mas que ainda é, de algum modo, sei lá, tem um lado muito timeu ainda, não? E por isso depois decantava aquelas formas geométricas todas e aquela espécie de minorismo refrescante que tu trouxeste. De facto, está qualquer coisa aí que está a trabalhar. Talvez perigosamente no sentido de uma espécie de regresso a qualquer coisa, que ali se manifestou com esse ar do minorismo refrescante dos teus sólidos, do teu cromatismo, mas que eu acho que, enfim, retomando o que fui à meada, eu acho que o outro dos lugares de disputa da arte, ou de reivindicação desse espaço virtual, um deles foi claramente o da imagem técnica, e o outro, eu acho que é
espaço total que nós estamos a voltar a querer imaginar, mas que parece muito mais difícil de imaginar porque parece impossível de fechar. Eu diria só, porque hoje o pensamos como um espaço de fluxo, um espaço de ligações, um espaço de rede e não precisamente um espaço alicerçado numa geometria ou num desenho. Pensamos como um espaço dinâmico, um espaço de ligações. É assim que nós pensamos hoje a totalidade possível. A totalidade é sempre, acho eu, o pensar na totalidade é sempre pelo pensar na virtualidade. Mas hoje a maneira como pensamos essa virtualidade, da totalidade do mundo, a nossa cosmogonia, não teria nada em princípio a ver com isto. A não ser que, e portanto a tua ideia, não ver se tive a ideia errada que está certa, tal como a do teu herói, a não ser que o que está certo na tua ideia é que eu acho que é aí que nós provavelmente vamos disputar, ou que a arte poderá disputar também com muito interesse uma virtualidade alternativa à captura do virtual pela Terra. É o retraçamento, não é fácil, é mais complicado. Porque há uma coisinha um bocadinho de salto. E é o grande problema, é que depois perde-se o objeto. E se é um objeto, depois não há nada. Aí é que eu vejo... Pois é, mas é isso mesmo. Não é por acaso que neste teu trabalho tu vais parar a uma coisa que de repente é muito clássica, de facto. Muito moderna e muito clássica, porque naquilo em que esses dois momentos ainda se completam, digamos assim, e que tem a estabilidade da geometria por baixo, não é? Sim. E, sim, eu vou beber longe, mas nem sequer em termos formais invalida o ir beber mais perto. O problema é que se perde, se perde tudo, fica-se mesmo sem nada. Não, é uma coisa que eu vejo, eu percebo, eu percebo o que é que os meus colegas andam à procura. E não sei se é uma... Eu não vou à procura daquilo. Porque eu acho, posso estar completamente enganado, se Deus queira que esteja enganado. Eu acho que se perde o objeto. Eu tenho o pressentimento que se perde mesmo o objeto. E depois ficamos como boas a olhar para o palácio. Aquilo não é nada. A conquista pode, digamos, essa conquista é que há um problema muito grande. De facto, nós temos a conquista pode ser interessantíssima, mas depois como é que eu passo isto a ti? Tem que ser através do objeto e tem que ser hábil na construção do objeto. Porque é através do objeto que a coisa passa, não é por nós. E o problema é que há aqui um outro departamento, que é as santificações, não é? Por exemplo, que é uma coisa que eu acho que hoje em dia é tão estranho que hoje em dia ainda é válida e não deveria ser. E é tão estranho que não sei quantos anos a tentar dar cabo daquilo e hoje em dia a gente olha para aquilo e aceita. Que são estes processos, aliás, que eu até aponto aqui. Isto tem um QB de irónico. Não sei se vocês já perceberam. Por exemplo, um autor que eu gosto, mas que eu aponto como exemplo porque é fácil de ver esse modo. Que tem o Joseph Beuys, por exemplo, em que a medição, ou digamos, a aflição daquele trabalho todo, que é um trabalho interessante, eu não como daquilo, digamos, não como, mas gosto porque eu percebo o que é que ele representa, mas eu não quero aquilo que ele representa, eu não toco naquilo que ele representa, porque, imaginem, só para vos explicar, isto foi porque tu tocaste também coisas que têm a ver com isto. A medição, a aflição daquelas coisas é feita através da figura, é feita através dele. É feita através dele. Dele como pessoa. Ele, Joseph Beuys. Eu sei. E o objeto... O herdeiro do Beuys. Eu sei. Tu sabes. Por isso é que é giro. Eu sei. Vou já arregaçar as mangas. Digamos, a aflição daquilo tudo é feita através de processos que eu penso que
são bastante interessantes, porque eu até toco aquilo sempre. São coisas muito parecidas com o processo religioso, digamos assim. É o fragmento, digamos, a relíquia, coisas que nós encontramos muito facilmente dentro de um discurso ou dentro de um mecanismo que é muito idêntico a um mecanismo, digamos, com este caráter, com um caráter que toca aquele lado. Eu quero fugir a isso. Embora eu sei que estou perigosamente próximo. Mas aquele tipo de coisa, aquilo foi o que, no fundo, os impressionistas tentaram dar cabo. Como é que é possível que, não sei quantos anos depois, os processos são idênticos? Dá-me por isso? Bem, nós hoje temos mesmo de terminar às 7 minutos, quase uma hora. Se alguém tivesse algo disposto de ir embora, nós começamos a falar aqui. Não, mas isso acho que é uma oportunidade boa para as pessoas poderem trocar um bocadinho com o Francisco. São o filho. Ficar 10 minutos. Já nos trocámos, já fui embora, sou um fantasma, já foi pela porta. Há muitas coisas a dizer sobre o trabalho de Francisco. Eu tinha 3 páginas e tu provaste que afinal foste a mesma pessoa. Não havia melhor pessoa para poder falar sobre o Francisco. Há só uma coisa muito numa entrevista que o Francisco me enviou, que ainda não está publicado, que agradeço. Há uma altura em que ele fala das lanternas como moradas das imagens. E é muito interessante que as lanternas, à semelhança, por isso é que eu acho que são mesmo trabalhos que têm uma relação que não é só formal, porque formalmente também há uma semelhança à questão do cubo e todas as relações escultóricas, espaciais e arquitetônicas que se evocam, mas a maneira como aquelas arquiteturas são possibilidades de acontecimentos e as lanternas também, não é? São possibilidades de alguma coisa acontecer e que não são imagens, que são sombras, que são presenças, isso é muito interessante. E é muito interessante que nas lanternas, isto tem a ver com os meus interesses na escultura, eu nunca tinha pensado nesses termos em que a Teresa Cruz pensou no trabalho do Francisco Troca, a maneira como a escultura deixa de dizer respeito a um objeto e passa a dizer respeito a uma situação. E passamos a poder falar em situação escultórica em que não é. Vamos. Perguntas, Tantos objetos e tu falas de situação. Está mesmo contaminado. Mas é interessante, é muito interessante o que a Teresa estava a dizer, porque é a única maneira de resolver o fechamento do modernismo kantiano, o solipsismo, que só há sujeito, se tudo somos nós, se tudo é ponto de vista, se tudo é perspectiva, como é que nós nos podemos encontrar? E a única possibilidade de encontro, de facto, são os objetos. É as coisas. E se perdemos as coisas, não perdemos o mundo, perdemos a nós. E é muito interessante que o homem que abriu este abismo, porque é um abismo, tenha descoberto isto à velhice. Portanto, isto é a crítica da razão pura e a última crítica é a crítica das faculdades do lugar em que ele percebe que se não houver natureza, se não houver mundo, nós não nos podemos encontrar. E é extraordinário, é o que estás a dizer, não é? Se perdemos os objetos, perdemos tudo e nós vamos por lá. Eu não sou nada fetichista, É zero. Nós vimos aqui no segundo fase que era Nós estamos lá no ateliê e vimos que ele tem póster orgulhosa de voz. E pelas de Não, mas perguntas, por favor. Mas ninguém quer interrogar este interesse pela cosmogonia